Nós podemos fazer prova de Deus, da bondade dele. Só que, sinceramente, eu acho que nem necessita. Porque se nós olharmos a nossa volta o tempo todo, nós temos, né, demonstrações da bondade de Deus. A nossa vida aqui hoje, Rafa, nesse momento aqui, estarmos vivos, estarmos aqui conectados com essas pessoas, toda essa estrutura que foi formada, que foi criada, que nasceu no teu coração, isso é bondade de Deus. Sim. Né? É a misericórdia dele. É a vontade dele de fazermos essa programação para alcançar pessoas que nós fisicamente não conseguimos chegar até elas. É não é verdade? É verdade. Na Bíblia fala que não cai um cabelo da nossa cabeça sem a permissão do Senhor. Exatamente. Então, se você parar para refletir sobre a vida, sobre as coisas, eu sou um apreciador das coisas, assim, das criações de Deus. Eu olho para uma árvore, eu vejo Deus. Eu olho para o sol, eu vejo Deus. Então, quando a gente começa a contemplar essas maravilhas, a gente enche o nosso coração de gratidão. E isso é o princípio da felicidade, eu acredito, né? Porque se você tem a sua visão para você olhar uma árvore, isso já é um motivo de agradecimento. Porque tem pessoas que estão perdendo a visão, tem pessoas que estão cegas, né? Fisicamente falando, ela não pode ver. E o que essa pessoa mais queria na vida dela, às vezes, é enxergar. E às vezes você tem isso, você consegue enxergar, você consegue dirigir. Certa vez na minha vida, eu tive um furúnculo, uma coisa assim bem pessoal, mas esse furúnculo foi aqui na parte das costas que eu não conseguia sentar, não conseguia dormir, não conseguia dirigir, não conseguia fazer nada. Tipo, eu não conseguia nem trabalhar. Por uma simples situação. E quando eu tive esse problema, eu comecei a imaginar como seria a minha vida se eu vivesse assim para sempre. Aí eu falei assim, nossa, eu tenho que agradecer a Deus pelo simples poder sentar e levantar, poder levantar e dirigir. Então, em tudo isso, a gente tem que ser grato a Deus. Porque tem pessoas que não podem andar, que às vezes está numa cadeira de roda, a pessoa que não pode enxergar, que não consegue escutar. Então, gente, nós temos motivos para agradecer de sobra. Não é só as finanças e outras coisas que muita gente acha que é infeliz porque não tem aquilo. Poxa, você conseguiu levantar da sua cama, conseguiu dar um abraço no seu filho. Tudo isso é motivo de glória e honra a Deus, porque Ele te deu isso nesse presente. No presente, né? É um presente para você. Então a gente tem que agradecer ao invés de reclamar, né, Hermes? É verdade. E você vê, né, Rafa, quantas coisas Deus tem feito por nós. E nós, às vezes, não conseguimos agradecer coisas pequenas. Achamos que o milagre de Deus é só coisa grande, é só coisa assim absurda, grandiosa, que impacta, que todos veem. Não. Né? Todas as manhãs, quando nós acordamos pela manhã, que a gente pode respirar, né? Falar, poxa, estou vivo aqui, vamos lá, contemplamos nossos filhos, a nossa esposa, a mulher pode ver o seu marido. E você fala, poxa vida, Deus está em tudo isso, né? Como se você comentando do sol, da natureza, do mar, realmente tudo que está à nossa volta é a bondade de Deus, tudo. E Deus tem cuidado de nós nas pequenas coisas, nas coisas grandes também. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe os sonhos que nós temos, os projetos que nós temos, os desejos que nós temos. Deus sabe tudo isso. Né? Ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele está em todo lugar, ele conhece o que nós vamos falar mesmo antes de abrirmos a boca. Né? Só que muitas vezes nós não compreendemos isso. Né? Nós somos ingratos, somos egoístas muitas vezes, somos egocêntricos, né? Queremos só que nós sejamos o centro da situação ou da vontade de Deus e esquecemos muitas vezes de retribuir isso em orar por outras pessoas. Sim. Sabe? Como é bom quando você pode interceder por alguém, como é bom quando você pode dividir o que Deus tem feito na tua vida com outra pessoa. Eu não digo só de bens materiais, porque a Bíblia fala que melhor é você ter para dar, emprestar, do que para pedir emprestado, ou para pedir alguma coisa. A Bíblia fala sobre isso. Né? Então, quando nós temos condição de estendermos a mão para alguém, isso é maravilhoso. Seja dando alguma coisa, seja dando o seu tempo, seja fazendo a sua oração por alguém, como é bom. Quando você ora por alguém, quando você intercede por alguém, eu acredito que isso é mais maravilhoso, impactante, do que quando você ora por si próprio. Sim. Que você está deixando você mesmo de lado. Fala, pera, eu vou tirar esse tempo de oração aqui para orar para uma pessoa que eu nem conheço, mas eu vou interceder por ela. E eu quero abençoar a vida dela. Né? E Deus honra isso. Sabe? Deus vê isso com excelentes olhos e Ele ouve a nossa oração. Né? Ele ouve, porque Ele fala, poxa, o meu filho, em vez de se preocupar com ele, está orando por alguém que ele nem conhece. Né? Intercedendo por aquela vida. E Deus faz a vontade dele, faz a obra dele, porque a misericórdia, a bondade dele, ela está na sua essência. Deus ele é bondoso na sua essência. Sim. Mesmo o homem sendo mal, mesmo o homem não acreditando, mesmo o homem não crendo, Deus continua sendo quem ele sempre foi. Sim. E ele deu um exemplo, né, com Jesus aqui na Terra, né? O que Jesus fazia, né? Como ele ajudava o próximo, mesmo sem conhecer, ele ajudava aqueles impuros, né? Que o leproso, por exemplo, ninguém chegava perto, ele ia lá, chegava, abraçava e curava. Então ele estava transbordando. Então tem uma frase de um princípio que eu uso assim nos meus negócios e nos cursos, né, que nós temos, eu falo isso sempre para os alunos. Quem transborda, multiplica. Quem transborda, multiplica. Porque para você transbordar alguma coisa, você tem que estar cheio dela. Então, quando você se enche, você transborda para o próximo, você acaba multiplicando para você mesmo. Isso é uma lei da natureza. E é bíblico, com certeza. Porque quando você transborda conhecimento, transborda oração, transborda bênçãos na vida das pessoas, isso se multiplica para você. E é
automático isso. Porque quando você ora para o próximo, quer dizer que você está cheio do Espírito Santo, você consegue abençoar essa pessoa, de certa forma. Porque quando nós estamos vazios de alguma coisa, você não consegue transbordar para o próximo. Então, se encha da presença de Deus e multiplica isso para todos. É isso que a gente está querendo fazer também. Não quer dizer que a gente está cheio, mas a gente precisa se encher todo dia. Todo dia tem que completar um pouquinho. Se a gente ficar 2, 3 dias sem completar o copo, ele vai esvaziando. E é uma vida de disciplina, de obediência, para que a gente consiga transmitir essa palavra. Que também não é fácil, gente, porque não é todos os dias que estamos alegres e felizes, né, para transbordar, né, Hermes? É verdade, é verdade. Às vezes você acorda, né? Nós somos humanos. Dia, você não está bem, as situações da vida, problemas no nosso cotidiano, né? Nós enfrentamos muitas situações. A vida é resolver problema. Sim. Né? Todo dia vai ter um desafio novo para nós, todo dia vai ter uma situação nova. Porque eu penso o seguinte, Rafa, quem não tem problema, quem não tem dificuldade, não avança. Não avança. Se você ficar, vou ficar aqui nesse cantinho, nesse mundinho aqui seguro, e tá bom isso aqui, só que você não vai avançar, você não vai sair daquilo. Né? Mas quando você decide, fala, não, eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero caminhar em frente, eu quero influenciar pessoas, eu quero que a minha vida transborde, entendeu? Na vida de alguém, eu quero ser exemplo em alguma situação, não vamos ser exemplo em tudo, obviamente não, mas coisas boas nós vamos ter que trazer para a nossa vida. Porque, poxa, eu acho que o sentido da humanidade, o sentido do homem que tem um mínimo de caráter e de princípio é querer influenciar pessoas para o bem. Sim, né? Infelizmente, o mundo está repleto de pessoas ruins. Sim. Isso é fato, o mal está aí. Né? A Bíblia fala sobre isso, que todo dia basta o seu mal. Né? Então, todo dia vai ter coisa ruim. Todo dia vai ter coisa ruim acontecendo, pessoas más tentando te influenciar para o mal. Mas você que está nos ouvindo nesta manhã, procure estar conectado com pessoas que te influenciem para o bem. Pessoas que querem realmente que você avance, que você cresça, sabe? Contar problemas para quem não tem solução não adianta nada. Dividir dor com quem nunca passou por uma ferida não resolve nada. Né? Você tem que dividir as suas situações, os seus problemas, com quem realmente já teve uma experiência com Deus e que vai poder trazer para você uma resposta. Vai poder acrescentar na tua vida algo bom. E não adianta, Rafa, nós não podemos fugir. O único caminho de encontrarmos a misericórdia, a bondade e o favor é estarmos conforme a palavra de Deus nos ensina. Sim. E tem tudo que a gente precisa aí, né? Tudo. É buscar a presença dele. Sim. E o mundo hoje ele está cheio de influências negativas, né? Se você olha na internet, os nossos filhos, né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque o mundo está influenciando de maneira negativa de várias formas. Ontem na igreja teve um assunto que é bem polêmico falar sobre isso, né? Que Deus odeia o orgulho. Porque agora está num mês que eles estão defendendo o orgulho de várias coisas, né? E o orgulho, por si só, ele já é uma palavra que Deus odeia. Satanás era orgulhoso. Então o orgulho é um sentimento que nós temos que eliminar da nossa vida. Nós temos que se humilhar a Deus para que Deus possa nos honrar. Agora, aquele que se orgulha de si próprio ou participa de um movimento de orgulho, que seja, isso desagrada a Deus. Né? Porque se você tem orgulho, você acaba desagradando os planos de Deus, que Ele quer que você se humilhe para Ele. Porque quando a gente se humilha, a gente tem que se colocar aos pés do Senhor. Então, se você é orgulhoso, jamais você vai conseguir se humilhar perante Deus. Né? O orgulho tira de você a humildade. Exatamente. Né? E na Bíblia fala que a gente tem que lavar o pé do nosso irmão. Então, você seria capaz, por exemplo, de chegar numa pessoa que às vezes você não gosta muito e chegar e lavar os pés dela? Literalmente. É difícil, né? A gente fala aqui, mas é uma coisa que é difícil pra gente também. Porque nós estamos aqui trazendo a palavra de Deus, mas não quer dizer que a gente é perfeito. Temos muitos defeitos e estamos evoluindo a cada dia. E isso vai perdurar até a nossa morte. Mas se um dia a gente pegar uma rota errada, a gente perde tudo que Deus tem nos dado de bondade. Por isso que eu disse no início, é um lugar que a gente nunca quer sair. Mas para que a gente continue nesse lugar, a gente tem que se humilhar todos os dias, a gente tem que passar por certas situações. Às vezes engolir um sapo, uma pessoa te ataca e você não faz nada, engole para não causar uma briga, uma contenda. Então é difícil. Ainda como humanos nós temos raiva, às vezes ficamos irados, às vezes falamos palavras que não deveríamos falar, mas a carne já nasce pecadora. Nós somos pecadores. E para mudar isso é só buscando a presença de Deus diariamente, porque é um alimento que a gente não pode deixar de se alimentar. Sim. Se deixar, a gente volta para os caminhos tortuosos. A gente morre, né, Rafa? A gente morre na essência, né? O homem, infelizmente, ele já tem a tendência a coisas ruins, né? O homem ele tende mais para o mal do que para o bem, né? Nós não somos pessoas boas. O homem não é bom. Bom é Deus, né? Deus é bom o tempo todo e o diabo não vale nada. Tá? Então que fique bem cravado isso. Deus é bom o tempo todo e o diabo não vale nada. Nós, seres humanos, né, infelizmente devido ao pecado original de Adão e Eva, nós tendemos a ser pessoas pecaminosas. Né? A carne deseja as coisas da carne, obviamente. Né? E o mundo está cheio desses manjares para nós. Né? Só que quando nós conhecemos Jesus e permitimos que essa essência dele entre no nosso coração, que a bondade dele entre no nosso coração, é aí que nós começamos
a de fato conseguir, né, separar o que é errado e o que é certo. Exato. Porque muitas vezes nós continuamos fazendo o que é errado, mesmo Sim. sabendo que é errado. Sim. Porque às vezes é gostoso, Uhum. né? Então nós continuamos fazendo aquilo. Mas quando nós temos o entendimento da vontade de Deus na nossa vida e do propósito do Senhor em nós, é aí que nós começamos a criar forças para vencer esses desejos, para vencer, né, essas investidas do mal. E o diabo está o tempo todo tentando nos derrubar. O tempo todo. O tempo todo. Por quê? Porque ele sabe que ele já é um condenado. Né? O diabo já é um fracassado. Desde o dia que ele, orgulhoso por ser, né, tentou usurpar o trono de Deus, foi expulso Ele achou do que poderia ser achou que Deus. podia. Foi expulso do céu, com um terço dos seus amiguinhos, né? Caíram tal, e se tornaram o que são hoje. Diabo e demônios. Então ele já sabe que ele está condenado. Deus já falou, ó, você está condenado, o seu fim, né, já está previsto. Então o que ele quer fazer? Ele quer arrastar o máximo que ele puder de pessoas, né, para esse lago de fogo e enxofre, porque ele sabe o valor da alma, ele sabe o valor que Deus tem em relação à alma do homem. Então, a malignidade, a coisa ruim desse mundo, é o que sustenta todo esse sistema do inferno. Né? E ele vai levando as pessoas. Só que, por outro lado, está a presença de Deus. Está o Espírito Santo de Deus. Deus não vai descer na terra e falar com as pessoas, olha, você é pecador, vem para cá. Não, Deus não, se Deus fizer isso, a terra acaba, porque a glória dele é imensa. O que ele faz, então? Usa pessoas como eu e como você. Nós somos pessoas boas, somos os melhores? Não. Nós somos também pecadores, somos falhos, somos fracos muitas vezes, mas o Espírito Santo nos sustenta. Hoje nós temos uma arma poderosa, que é o quê? A presença de Deus. Amém. Né? A presença de Deus. Nós não conseguimos ver, mas o inimigo vê que em nós tem uma marca. É verdade. Tem uma marca na nossa testa. Sim. Né? Que é a mesma marca que Deus mandou colocar lá nos umbrais da porta, lá em Gênesis. Que o espírito da morte Né? entrou. Quando o espírito da morte ia passar para levar o primogênito de cada família. É essa mesma marca que está em nós hoje. E o diabo não nos toca por conta disso. E é isso que nós queremos transbordar em outras pessoas. Então essa bondade de Deus que nos alcançou um dia, que transformou a nossa vida, nós temos que de alguma forma dividir isso tudo. E cada vez mais somar pessoas e pessoas para sair das mãos do inferno e vir para a luz. Sim. E provar essa bondade. Sim. E descobrir o quanto esse lugar é bom, né? Eu tô lendo Romanos, e Romanos é assim, o apóstolo Paulo é aquele cara que matava os cristãos, se converteu e ele começou a pregar a palavra, né? Porque é isso que Deus quer da gente, que a gente mostre para todo mundo esse amor, essa bondade que existe nele. Então o Paulo chegou em Roma e ele escreveu a carta aos romanos. Quando ele chegou em Roma, era uma cidade totalmente perversa, tá? Tinha prostituição, imoralidade sexual, eles adoravam outros deuses. Então o ser humano estava perdido ali em Roma. E voltando um pouquinho nessa parte dos pecados, que quando nós nos tornamos cristãos, não quer dizer que a gente é perfeito, que a gente nunca mais vai errar, né, Hermes? A gente pode errar a qualquer momento. A gente sofre pelas coisas da carne, tentação, essa parte de moralidade sexual. Nossos olhos às vezes pecam, né? E na Bíblia fala que se um olho pecar é melhor que arranque e jogue fora, porque nós andamos num caminho que o diabo tá deixando armadilhas, né? O laço do passarinheiro, ele deixa ali uma arapuca para você cair. Então Paulo fala assim para eles, que a partir do momento que nos tornamos cristãos, a gente ainda pode pecar. Pode acontecer de pecarmos, né, Hermes? Mas, quando somos cristãos, o que é errado nos incomoda profundamente. E nós, se nos arrependermos verdadeiramente para Deus, Ele, conhecendo o nosso coração, né? Porque não adianta falar, Deus me perdoa pelo que eu fiz, mas seu coração ainda quer continuar pecando. Deus, Ele nos perdoa. Então, Deus é um Deus de perdão, mas é um Deus de perdão de um coração reto, um coração verdadeiramente arrependido. Aí o que acontece? Que as pessoas que estão no mundo, né, que nós cristãos, hoje falando isso para vocês, se você está no mundo pecando, fala, eles estão achando que eles são perfeitos. Não, não é isso. Eu só quero dar essa explicação rápida para que as pessoas entendam que somos seres carnais, podemos pecar, mas quando estamos em Cristo e conhecemos a bondade de Deus, às vezes as palavras que a gente falava no passado, às vezes um palavrão, né, Hermes, nos constrange e fala, opa, Deus não gosta que eu fale dessa maneira, por que eu tô falando assim? A mentira, o diabo é o pai da mentira. Às vezes, eu vou contar uma mentirinha, uma besteirinha. Mas quando a gente tá com o Espírito Santo já nos constrange com aquilo. E ele fala, opa, daí você já se arrepende por aquelas coisas. E quando a gente não tem a presença de Deus, é coisas normais, a gente só vai vivendo, conta mentira, engana os outros, imoralidade sexual, adultério, tudo isso faz parte da vida, né, Hermes? Então, quando a gente fala se arrependa e conheça o amor de Jesus, conheça a bondade de Deus, ele vai começar a te moldar, que essas coisas vão te incomodar de uma forma normal. Mas isso não quer dizer que você nunca mais vai errar na sua vida. Você vai viver uma caminhada cheia de erros e acertos. Você vai errar, você vai às vezes falar palavras torpes, vai contar uma mentirinha que não vai te agradar, mas você está na caminhada e precisa se alimentar todos os dias para que isso já não se torne uma realidade na sua vida. E quando você conseguir andar nessa disciplina, nessa obediência, você vai conhecer a bondade de Deus na sua vida. Vai ser difícil, vai ser argiloso, vai ser
O próprio apóstolo Paulo fala que a vida cristã é uma longa corrida. É uma longa corrida. Uma maratona. Que não é só dar uma corridinha, agora eu tô com Deus, vou parar aqui e tomar uma água. Não. É uma maratona. Você vai cansar, você vai suar a camisa, mas a vida eterna lá no final é o que vale a pena, né, Hermes?